Lucas era um jovem que cresceu acreditando apenas no que podia ver e comprovar. Filho de uma família sem tradição religiosa e apaixonado por ciência, ele tinha orgulho de se considerar um pensador racional. Para ele, fé era sinônimo de superstição, um tipo de apoio emocional criado para pessoas que não tinham coragem de enfrentar a vida como ela realmente é. Lucas se tornara conhecido no campus da universidade por entrar em debates sobre religião sempre que surgia uma oportunidade, principalmente quando encontrava alguém que professasse sua crença sem saber argumentar. Ele não era agressivo, mas era firme. Para muitos, parecia até arrogante. Para ele, era apenas sinceridade. Certo dia, ao atravessar o pátio central da universidade, Lucas viu um pequeno grupo de estudantes conversando perto da biblioteca. Ele reconheceu um deles, Miguel, estudante de teologia e filosofia, famoso por manter discussões profundas, sem perder a calma. Era diferente de todos os outros cristãos com quem Lucas já debatera. Tinha uma serenidade que chamava atenção, como se não precisasse provar nada para ninguém, mas estivesse sempre pronto para discutir com respeito e clareza. Lucas aproximou-se ouvindo apenas o fim de uma explicação de Miguel. A fé não é fechar os olhos e acreditar. Fé é confiar em algo que transforma a pessoa que você é. Essa frase foi o suficiente para despertar o impulso de Lucas entrar na conversa. Experiência pessoal não prova nada menos, disse ele, interrompendo o círculo. O fato de alguém sentir algo não faz desse algo verdadeiro. Miguel virou-se para ele, sem expressão de surpresa. Oi. Acho que não nos conhecemos. Sou Miguel. Lucas, respondeu ele, mantendo a postura firme. E esse argumento de experiência não me convence. Miguel sorriu, como se estivesse realmente feliz por aquela discussão inesperada. Então me diga, por que você não acredita em Deus? Lucas já tinha essa resposta pronta na ponta da língua. Porque não há provas. A ciência explica quase tudo, e o que não explica, um dia explicará. E acreditar em Deus só porque parece confortante não faz sentido. Miguel escutou sem interromper. E você realmente acha que a ciência explica tudo? Tudo o que importa menos, Lucas rebateu imediatamente. A ciência explica o motivo de amarmos, não o processo químico, mas o sentido disso. Ela consegue explicar o propósito da existência, ou a razão pela qual sentimos que certas coisas são moralmente erradas. Lucas respondeu que amor, moral e propósito eram construções sociais, fruto da evolução humana. Miguel ouviu atentamente. Depois levantou outra questão. Mas por que a evolução criaria beleza, altruísmo, poesia, música, coragem ou sacrifício? Se o objetivo é apenas sobreviver, por que sentimos paz ao ouvir uma música? Por que choramos com histórias que nem são nossas? Por que buscamos algo maior, mesmo sem saber o que é? Lucas respirou fundo. Não esperava esse tipo de abordagem. São efeitos colaterais, respondeu, tentando manter o controle da conversa. Miguel assentiu. Pode ser. Ou pode ser que fomos feitos para algo maior do que apenas sobreviver. Lucas se irritou um pouco. Isso é especulação. E você também está especulando quando diz que tudo é acaso, respondeu Miguel. Isso também exige fé. Lucas ergueu as sobrancelhas. Eu acredito na razão. E quem disse que fé e razão são inimigas? Miguel rebateu Newton, Faraday, Pascal, todos cientistas brilhantes que acreditavam em Deus. Eles viam a ciência como uma ferramenta para entender melhor sua criação. Lucas tentava encontrar brechas. Nada disso prova Deus, e nada prova que ele não existe menos, completou Miguel. O silêncio entre os estudantes demonstrou que a conversa ficava cada vez mais séria. Lucas partiu para o argumento mais clássico. O ônus da prova é de quem afirma algo extraordinário. Vocês afirmam que existe um Deus invisível. Provem isso. Miguel respondeu com a mesma tranquilidade. E você afirma que tudo veio do nada, sem intenção, sem causa. Isso também é extraordinário. Essa frase mexeu com Lucas. Ainda assim, ele resistiu. O universo não precisa de um criador. As coisas simplesmente acontecem. Miguel respirou fundo. Então você realmente acredita que toda a ordem do universo, menos as galáxias, as leis físicas, o DNA, surgiu sem nenhuma inteligência por trás? É como jogar peças de um relógio ao ar e esperar que ele caia montado, funcionando perfeitamente. Esse exemplo não funciona menos, rebateu Lucas. Bilhões de anos tornam o impossível, mas até processos longos seguem leis, disse Miguel. E leis, por definição, indicam um legislador? Lucas tentou responder, mas Miguel avançou com uma analogia inesperada. Quando você vê um livro, sabe que alguém escreveu. Quando vê um código, sabe que alguém programou. O DNA é o maior código que conhecemos. Informação complexa nunca surge do nada, sempre aponta para uma mente. Lucas ficou sem resposta rápida. Miguel prosseguiu.
Você diz que só acredita no que pode ser provado cientificamente. Mas pode provar cientificamente que sua mãe te ama? Lucas arregalou os olhos. Claro que posso. Ela demonstra, se preocupa, faz sacrifícios. Miguel interrompeu gentilmente. Isso prova comportamentos, não o amor em si. Você não pode colocar amor no microscópio. Ainda assim, você sabe que é real. Existem realidades que a ciência não mede. A ciência estuda o físico, mas Deus, se existe, é metafísico. Querer que a ciência prove Deus é como querer usar um telescópio para medir o sabor de uma comida. Vários estudantes murmuraram. Lucas tentou manter firmeza. Ainda assim, não vejo motivo para acreditar. Então me responda outra coisa menos, disse Miguel. Quando você vê injustiça, por que o sei revolta? Se somos apenas fruto do acaso, sem propósito, não existe certo ou errado, apenas preferências. Mas você sente dentro de si que existe um certo e um errado. Por quê? Lucas não respondeu. Pela primeira vez, parecia realmente sem palavras. Miguel continuou, com voz suave. Você acredita na razão. Mas a razão, a lógica, o senso de moralidade, a busca por sentido, tudo isso aponta para algo maior. Você age como se essas coisas viessem do nada, mas elas são justamente os sinais mais profundos de que existe algo além. Lucas abaixou um pouco o olhar, suas respostas fugiam. Os estudantes observavam. Miguel deu então o argumento que encerraria o debate. Lucas, você usa a razão para negar Deus, mas a razão que você usa é exatamente o reflexo dele em você. A lógica, a moral, o senso de justiça, o desejo por verdade, são impressões digitais de Deus dentro de todo ser humano. Você o procura com as ferramentas que ele mesmo te deu. Lucas ficou completamente silencioso, a boca entreaberta, mas nenhuma argumentação vinha. Não era humilhação, era reflexão. Era como se algo dentro dele tivesse sido tirado do lugar. Miguel finalizou com gentileza, sem tom de vitória. Você não precisa acreditar agora. Mas se um dia perceber que certas perguntas continuam ecoando dentro de você, mesmo quando ninguém está ouvindo, talvez esteja ouvindo a voz daquele que sempre esteve te chamando. Lucas permaneceu, quieto, não estava derrotado, apenas sem resposta. E enquanto o grupo observava, ficou claro para todos que não havia mais debate naquele momento. Sem gritos, sem ataques, sem arrogância. O cristão calou o ateu, não pela força, mas pela profundidade da verdade que apresentou.